Gente, eu estava aqui estudando e eu cheguei num capítulo desse livro de estudo que eu tô lendo, que fala sobre a pré-ocupação. E aí tem um trechinho que eu achei muito interessante, eu abri esse vídeo falando sobre ele para a gente conversar um pouquinho. Fala o seguinte: a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo o que podemos e devemos dirigir é somente as nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. E aí, é um assunto que vai longe, com certeza, porque é o mal do século. Não existem pessoas que não estão se preocupando de alguma forma, que não estão tendo momentos muito difíceis, momentos de insônia, onde ficam pensando no dia de amanhã, na semana que está vindo, no mês que está vindo, no ano que está vindo, e preocupando, se comparando e enfim. E aí eu fiquei pensando assim, realmente quanto tempo a gente perde na nossa vida pensando no amanhã e projetando algo que vai acontecer, e a gente acaba montando como se fosse um roteiro para ver o tamanho do terrorismo disso. A gente monta um roteiro da forma que vai acontecer, né? A forma que a gente vai lidar, como a gente vai reagir, né? E eu falo isso por experiência própria, porque recentemente eu passei por uma situação muito difícil e eu fiquei pensando, né? Semanas antes eu fiquei pensando, cara, como eu vou passar por isso? Como eu vou viver isso? Faziam 10 anos que eu não perdi um cachorro. Faziam 10 anos que os meus cachorros estavam comigo e eu não tinha mais o sentimento de perda. E eu tive, como eu falei no vídeo anterior, a minha cachorrinha, a Leninha, ela teve um tumor, né, um câncer que se espalhou com muita rapidez e não tinha o que fazer, né? E a eutanásia foi o melhor caminho para a gente evitar o sofrimento dela. E foi, só que é um caminho extremamente doloroso, é um caminho extremamente difícil, né? Ao meu ver, é quase que inaceitável, né, para o tutor. E aí eu fiquei passando por aquilo ali, estimulando todos esses sentimentos dentro de mim, e isso me gerou assim um desgaste emocional, porque eu tive a crise de ansiedade. Eu trouxe todos esses sentimentos futuros para o meu presente. E eu pensei, vai ser assim, eu não quero passar por isso, eu não vou conseguir passar por isso, eu não tenho estrutura, né, psicológica para passar por isso de novo, porque eu comecei a me lembrar, né, dos outros que eu já tinha vivido, né, há bastante tempo atrás. E eu fiquei, eu não vou conseguir passar por isso. E de fato, passei. Então, tudo isso que eu falei, o que eu quero dizer? A gente perde um tempo da nossa vida preocupando a nossa mente em achar que a gente não vai conseguir, em determinar como vai ser aquela situação, o que a gente vai viver, o que a gente vai sentir, né? E é um terrorismo absurdo. Doeu muito, eu senti muita tristeza, fiquei 2 semanas de luto, senti uma dor, daquela dor assim que parece que tá te rasgando o peito no meio, sabe? É uma dor horrível. Mas na medida que a gente vai passando aquelas fases, a gente vai administrando esses nossos sentimentos, a gente vai passando por esse percurso e a gente vai criando consciência e a gente vai acordando, a gente começa a reagir, né? De alguma forma a gente precisa reagir, o nosso corpo pede essa reação, porque não tem como a gente viver para sempre, né, deitado numa cama, sofrendo, vendo filmes, olhando fotos,
ouvindo músicas tristes e chorando e lembrando e relembrando e remoendo. A gente não tem como ficar assim, a gente não pode se dar, né, esse luxo para sempre, né? E que um luxo que não é um luxo, né, mas foi uma forma de se expressar. Então, tudo isso que eu disse é que a gente precisa perceber que tem diferença entre preocupação e previdência. Porque o que seria a previdência? É a gente se prevenir, é a gente se precaver, né? E ser precavido é a gente ter um planejamento, né? Então, um planejamento muitas vezes estratégico, não emocional, mas um planejamento estratégico. Ah, eu quero fazer uma reforma aqui na minha casa. Então eu sei que eu preciso dispor de parte do meu dinheiro para deixar numa poupança, para eu fazer um montante, onde eu vou conseguir comprar parte do material à vista, para eu conseguir chulhar um desconto, né? Então, posso fazer parcelado? Posso, mas se eu puder juntar esse dinheiro, fazer tudo de uma vez só, não criar parcela e ainda conseguir um desconto, é melhor. Então, isso é a previdência. Agora, a preocupação é o terrorismo, porque a gente já... Eu comento até com a minha mãe que a gente vive em estado constante de preocupação, porque a gente, de um modo geral, porque a gente fica assim, e o dia de amanhã? E será que vai ter? E será que não vai ter? E será que vai acontecer tal coisa? E será que não vai acontecer tal coisa? E assim como eu, 500 mil pessoas, né? Muita gente, que vive num estado constante de preocupação, preocupando a mente com situações que nem sabem como é que vai ser, não sabem como é que vai dispor, como é que a gente vai reagir, a gente não sabe nada, né? E o amanhã parte do princípio que a gente tem fé que nós vamos acordar, né? Porque nada é garantido. A gente não tem o preto no branco aqui, que diz, olha, amanhã vocês vão acordar às 8h15 da manhã para ter uma vida normal, para ter o cotidiano, a rotina normal do dia, né? A gente não tem essa certeza. Então, a mensagem que eu quis trazer hoje é que a gente cuide mais da nossa saúde mental nesse nível, sabe? E é percebendo quando a gente está se sabotando, quando a gente está trazendo coisas lá do futuro para viver na nossa realidade de hoje, né? E lembrem-se de uma coisa, que a natureza, ela não cria uma expectativa de como vai ser o dia de amanhã. A árvore, ela não cria uma expectativa de como é que vai ser o dia de amanhã. Ela simplesmente ela existe. Ela não pensa se vai chover, se vai dar calor, se vai dar frio, se vai ter vento. Ela simplesmente ela está vivendo. Então a gente tem que tirar, acredito que nós temos que tirar muitas conclusões a partir disso, do comportamento da natureza, né, que nos mostra, né, e a gente consegue vislumbrar isso diariamente. Então não é somente eu que moro num lugar mais arborizado, mas qualquer mortal, né, da nossa espécie, qualquer pessoa, é só a gente perceber, né, a natureza, os animais, né, como eles se comportam, né, como eles nos mostram, como eles nos auxiliam. Então, gente, é isso. Eu sempre esqueço de falar no início do vídeo, mas eu vou falar no final e vocês fingem que está no início do vídeo, que é: se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha no vídeo. Isso ajuda a divulgar essa página, a divulgar esse canal e levar esse tipo de assunto para pessoas que estão passando por situações semelhantes e que precisam se perceber mais e criar conexões com esse tipo de tema, tá bom? Namastê, muito obrigado pela presença, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.